Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Bom, se você está acompanhando a gente, nos nossos últimos episódios, você tem percebido, que a gente está falando sobre os frutos do Espírito Santo, né? E a gente fez, até uma divisão, tentando fazer uma divisão por grupos. E a gente terminou no último episódio o grupo dos episódios sobre os frutos com relação à vida interior, segundo a divisão sugerida por Santo Tomás de Aquino. E hoje nós vamos dar início ao segundo grupo, que é com relação que dizem respeito à relação com o próximo. E iniciamos hoje com o episódio sobre a bondade, tá bom? Então, é isso. Sejam bem-vindos e já convido você a curtir, se você puder, e compartilhar também para que essa mensagem chegue a mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe imensamente todos vocês. Quero convidar você de início para começarmos já rezando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Que o nosso coração esteja aberto para a ação de Deus, para que seja feita a vontade do nosso Senhor, Deus, em todas as coisas, e que o Espírito Santo nos inspire e nos conduza. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, o fruto da bondade, ou também lá do latim bonitas, ele é o fruto que nos leva a dar graças ao Senhor, reconhecendo que Ele é bom, que Deus é bom. Lá no Salmo 135, 136, dependendo da Bíblia que você estiver usando, lembrando que a partir do Salmo 9, se eu não me engano, ocorre essa divisão por tradução e aí acrescenta-se um salmo, aí vai tendo numeração dupla. No versículo 1 vai dizer assim: Aleluia! Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. Assim, quando a gente experimenta a bondade de Deus, a gente vai sentir dentro do nosso coração a necessidade de levar Deus aos nossos irmãos. E para a gente conseguir viver bem esse fruto do Espírito, a gente precisa apartar do mal e agir no bem. No Salmos 33, 34, a gente encontra no versículo 15 dizendo assim: Aparta-te do mal e faz o bem, busca a paz e vai ao seu encalço. A bondade, ela é a disposição interior da vontade, que deseja o bem para todos. Um coração onde a bondade ela habita, ele vai sempre escolher o maior bem possível, sem ter malícia, inveja, sem ter egoísmo. E a gente encontra até uma diferença, entre a bondade e o pecado. Para ajudar a gente a pensar um pouco melhor, a gente pode supor que a gente tem uma chavinha na nossa vontade. Podemos virar essa chavinha na nossa vontade para o bem ou para a maldade. Quando a gente comete pecado, toda vez que a gente comete pecado, a gente comete uma maldade. E por que a gente escolhe um bem menor em vez de um bem maior, que já é definição de maldade, que é escolher um bem menor no lugar de um bem maior, nós viramos essa chavinha para a maldade. Quando a disposição da nossa vontade ela está para o bem, ou seja, a gente vira essa chavinha para o bem, se diz que o homem ele é de boa vontade,
ele está em bondade. No momento em que os anjos, apareceram durante o nascimento, de nosso Senhor Jesus Cristo, eles começaram a cantar, paz na terra aos homens de boa vontade. Isso a gente encontra lá em Lucas capítulo 2, versículo 14. E a gente até canta, e reza, na Santa Missa. Isso em algumas das orações. Vamos lá. A bondade é querer fazer o bem às pessoas de modo gratuito e sincero. Ou seja, sem segunda intenção, sem interesse, sem esperar nada em troca. Isso é a bondade por excelência, tá bom? A pessoa que ama verdadeiramente, ela vai fazer o bem. Porque o amor se derrama em atos de bondade. E aí, por consequência, o efeito da nossa união com Deus, o Espírito Santo nos leva, nos faz, nos compele a beneficiar os outros. Então, por isso que a gente entende que a bondade, ela não é só algo da nossa vontade, algo que vem só da minha força. Ele vem da vontade de Deus. É o Espírito Santo que está dentro do meu coração que vai me levar a fazer a bondade, a agir com bondade. Não é à toa, que aí a gente pode considerar fazer a bondade também como uma atitude de caridade, um ato de amor para com o próximo. Não é à toa que quando a gente vai refletir sobre a questão do pecado, a gente encontra até no Catecismo da Igreja Católica e até um documento, agora eu não me recordo exatamente o nome dele, que está até citado no Catecismo da Igreja Católica do Papa São João Paulo II, que vai dizer assim pra gente que o pecado, quando ele é mortal, ele tira de nós a caridade, ou seja, tira de nós a capacidade de fazer o bem, fazer a bondade, ato de bondade sem segunda intenção, entende? Então, o pecado mortal, ele tira de nossa alma a graça de Deus. E tirando a graça de Deus, a gente perdendo essa união com Deus, a gente acaba por não conseguir agir com bondade verdadeira, de acordo com a graça de Deus manifestada dentro de nós, E aí, para poder conseguir voltar atrás, para restaurar isso, é somente por uma ação da graça de Deus, que a gente recebe por meio do sacramento da confissão, da reconciliação, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Os frutos, eles são ação sobrenatural de Deus e que não podem ser alcançados meramente pelo esforço humano, excluindo Deus, excluindo a ação de Deus. Ela não é uma ação apenas moral, mas sim sobrenatural, que é a graça, a manifestação da mão de Deus sobre os corações que se abrem a Ele. O Espírito Santo é derramado e é Ele quem manifesta os seus dons e os seus frutos. Por isso que é necessário a gente pedir a graça de Deus, e a graça maior que a gente pode pedir é justamente o Espírito Santo, Logo, a gente só pode agir com o fruto da bondade se a gente estiver unido a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixou registrado na parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15, versículo do 11 ao 32, sobre essa bondade. E aí, lá no site do Católico Orante, a gente encontra a seguinte reflexão. Deus é o Pai que espera ardentemente o retorno daqueles que dele se afastaram pelo pecado e se encontram enlameados e impregnados de mau odor.
Deus, né, fica ansioso, por assim dizer, de nos ver procurar um de seus ministros no misericordioso tribunal da reconciliação, para nos perdoar, sarar nossas feridas espirituais e fortalecer-nos a fim de não reincidirmos nas mesmas faltas. A bondade, novamente repito, é a ação de Deus. Quando a gente está reconciliado com Deus, quando a gente está buscando a vida da graça, Deus age dentro de nós e a gente vai ser capaz de agir com bondade para com a outra pessoa. Então, se você realmente quer amar sua família, amar seus amigos, quer ser uma pessoa melhor, se você quer agir com bondade, quer ser uma pessoa boa, então busque a confissão regularmente. Se você está em pecado mortal, reconhece isso, procura o padre, confesse, para que as tuas ações possam gerar frutos dentro da tua alma, dentro da tua vida e na vida das outras pessoas, para que você possa ajudar as pessoas de uma forma muito melhor do que você mesmo poderia fazer por sua conta própria, entende? É nesse sentido que a gente é chamado para buscar a Deus, né? Quando eu coloco nas mãos de Deus todas as ações que eu vou fazer, peço para o Espírito Santo me conduzir e deixo o Espírito Santo conduzir minha alma, todas as minhas ações podem ser muito melhores do que aquelas ações que eu tentei fazer por minha conta própria, sem rezar antes, sem pedir a ajuda de Deus antes, tá bom? Bom, e antes da gente encerrar, queria convidar vocês a rezarem comigo um pouquinho. Essa oração foi tirada, né, do canal do Padre Reginaldo Manzotti, e ela tem foi feita uma adaptação para esse momento de agora. Então convido você a rezar comigo. Eu vou rezar pausadamente, se você puder, repita. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus de misericórdia, que acolheste o filho pródigo e ensinaste o filho mais velho a agir com compaixão, nós pedimos, Senhor, para toda a humanidade, para os nossos familiares e para a nossa vida pessoal, a graça da reconciliação. Reconcilia-nos, Senhor, contigo na volta para casa, na convivência de filhos com este Pai de misericórdia. Dai-nos, Senhor, a graça da reconciliação entre nossos familiares, perdoando o que precisa ser perdoado, revelando o que precisa ser revelado, arrancando os males que foram plantados ao longo da vida. Reconciliai-nos, Senhor, com Deus e com o próximo. Senhor, eu me coloco na tua presença e digo: eis-me aqui, ó bom Deus, prostrado em oração, na vossa divina presença, suplico e peço e suplico, com mais ardente fervor, que vos digneis imprimir em meu coração ardentes sentimentos de fé, de esperança e caridade. Peço, Senhor, na força do teu Espírito, verdadeiro arrependimento dos meus pecados, num firme propósito de corrigir-me. Senhor, que eu tenha repulsa ao pecado e coragem de retomar o caminho do bem, contemplar teu Filho
na obediência completa e radical aos teus mandamentos. Senhor Deus de misericórdia, tomai-me pela mão e levai-me ao convívio na tua casa como irmãos. Amém. Senhor Jesus, por intercessão de vossa Mãe Santíssima, a Virgem Maria, e de vosso Pai adotivo, o Castíssimo São José, vos pedimos nesta hora, dai-nos as graças necessárias para imitarmos a vossa bondade, a bondade do Pai do céu. Tira dos nossos corações todo o egoísmo e reordena os nossos amores para amarmos cada pessoa e cada coisa e situação da forma como o Senhor, que sois Deus, desejou que eu amasse, amando-te, Deus Trino, em primeiro lugar. Coloca no nosso coração o desejo de ser santo, acima de todos os desejos, como o Senhor mesmo é santo, e assim alcançar a graça de ser bom como você, o Pai e o Espírito Santo são bons. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Lucas, Evangelista, rogai por nós. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Nos próximos episódios a gente vai continuar essa série sobre os frutos do Espírito Santo. Quero agradecer muito a vocês pelo seu tempo aqui com a gente. E peço de novo que você curta, compartilhe, se inscreva para acompanhar os nossos próximos episódios, né? Também tem muitos episódios aí se você quiser maratonar. E também peço que rezem por nós. E a gente vai continuar rezando por cada um de vocês, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. E a gente se fala no nosso próximo episódio. E antes de terminar, esqueci de mais um detalhe. Na descrição desse episódio você vai encontrar algumas das fontes que foram utilizadas para esse episódio. Então você pode usar essas fontes para poder aprofundar um pouco melhor também no tema, tá bom? É isso. Deus abençoe você. A gente se fala no próximo episódio. Fiquem na paz.